Mateus capítulo 10, o verso 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O capítulo 10 inicia já com a escolha dos 12 discípulos. Jesus, quando iniciou seu ministério, ele foi arrebanhando um grande número de seguidores. Alguns ele foi chamando, outros foram se juntando a ele, e ele foi pregando, e outros mais pessoas, seguidores, foram se formando. Mas houve um momento que Jesus tinha um grande número de seguidores, ele precisava escolher um grupo menor, um grupo seleto, de 12 homens que o acompanhariam de forma mais íntima, de forma mais próxima, que testemunhariam seus fatos, ouviriam de forma mais aproximada a seus sermões, teriam explicações particulares, porque ele estava preparando aquele grupo, ou prepararia aquele grupo para o pós-vir, para depois da sua morte, ascensão, eles dariam continuidade ao seu projeto da construção de uma igreja nessa terra. E aqui Jesus havia escolhido os 12, e o verso 2 em diante, 2 a 4, nomeia quais são esses 12. Ele diz assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote, quem foi que o traiu. E há um detalhe simples que você percebe aqui entre o verso 1 e 2, que é bem interessante. O verso 1 que nós lemos assim: tendo chamado seus 12 discípulos. E no verso 2 fala assim: ora, o nome dos 12 apóstolos. Então no mesmo texto eles são chamados de discípulos. Assim que Jesus escolhe, dentre um grande número de seguidores, Jesus escolhe 12 para seus discípulos. E logo em seguida, ao nomeá-los, o texto bíblico, o autor, os chama de apóstolos. E a gente costuma chamar os discípulos de apóstolos somente após a morte de Cristo, né? A gente tem essa diferenciação. Depois Jesus morre, nas demais cartas, do livro de Atos, nas cartas do Novo Testamento, nós chamamos eles de apóstolos. Mas quando estavam com Jesus, é discípulos. E qual é a diferença de um discípulo e um apóstolo? Uma explicação breve e simples é: discípulo é quem segue o mestre, é um aluno. No tempo de Cristo, onde não havia faculdades, por assim dizer, instituições de ensino, um rabi, um mestre judaico, ele formava um grupo de alunos, ele escolhia os seus alunos, e esses alunos conviviam com ele. E aonde o mestre ia, eles iam atrás, onde o mestre se assentava, eles se assentavam, onde ele comia, eles comiam junto, eles viviam, conviviam o tempo todo com o mestre, eles seguiam aonde eles iam. E os seguidores de um mestre são chamados de discípulos. Discípulo é aquele que segue o mestre. E apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado, aquele que é mandado à frente, aquele que vai cumprir uma diligência, uma ordem para levar uma mensagem. Esse é um apóstolo. Por isso, normalmente, nós dividimos no tempo, enquanto Jesus era vivo, eles eram discípulos, seguidores de Cristo. Depois Jesus morreu, nós costumamos chamar de apóstolo, porque agora eles eram enviados de Jesus a todo mundo a pregar. Mas aqui, quando Jesus os acaba de escolher como seus discípulos, o autor Mateus os chama de apóstolos, porque Jesus os enviaria para uma missão. Havia pouco tempo que eles estavam com Cristo, era a segunda viagem missionária que eles faziam para a Galileia, e agora Jesus, depois de um curto período de tempo com eles presenciando os atos de Cristo, vendo os milagres de Cristo, ouvindo os sermões de Cristo, aprendendo em particular de Cristo, Jesus agora os enviaria para um período de probatório, uma missão especial, um período de evangelismo. Quando a gente está estudando no teológico, é normal nas faculdades de teologia adventistas, no terceiro ano, o segundo semestre do terceiro ano, ser o período do ano, do curso letivo, que nós vamos fazer evangelismo. E aí nós passamos 2 anos e meio ali estudando no seminário, e no segundo semestre do terceiro ano, nós então vamos para um lugar determinado pelo colégio, e lá nós passamos 60 dias ali evangelizando. É uma experiência, um estágio missionário. E o que Jesus iria fazer com eles agora era um estágio missionário. E eles iriam agora em duplas, 2 a 2, separados. Iam agora pregar, realizar um evangelismo. Depois do evangelismo, eles retornariam para Jesus, trazendo o resultado do evangelismo, trazendo as informações de evangelismo. Era um preparo missionário que Cristo estava fazendo com eles. E quando os discípulos começam a ouvir esse convite de Jesus, essa ordem de serem enviados, e quando Jesus começa a falar para eles o que eles iriam fazer, eu fico imaginando a empolgação desses discípulos. A apreensão, mas a empolgação.
a apreensão, a ansiedade, mas ao mesmo tempo a expectativa. Porque eles viram o que Jesus fazia e Jesus promete a eles que eles iriam fazer as mesmas coisas. No verso 1 fala: Jesus deu autoridade para eles sobre os espíritos imundos para expelir, para curar de toda sorte de doenças e enfermidades. E os discípulos imaginam eles empolgados, ansiosos, eles quem sabe um pouco receosos, mas ao mesmo tempo empolgados. E Jesus agora começa a prepará-los para as adversidades. E Jesus começa a dizer de algumas coisas que poderiam acontecer durante o evangelismo deles. E aí vem o verso 5. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas das casas de Israel. Vocês vão fazer a sua primeira viagem missionária, vocês não estão prontos para confrontar a oposição externa. Então vocês vão primeiro começar com os de casa, com os israelitas, com o povo judeu da nossa terra, do nosso povo. Vocês vão começar o evangelismo por eles, por esse grupo que você já conhece a cultura, já conhece o linguajar, você já conhece a teologia deles. É por esse grupo que para vocês vai ser mais fácil iniciar esse trabalho. Vocês são inexperientes, aspirantes, é por aí que vocês vão começar. E ele continua. E à medida que, verso 7, e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. O que vocês viram eu fazendo, vocês vão fazer. Os milagres que vocês me viram realizar e ficaram admirados e boquiabertos, vocês também vão fazer. Vocês vão curar enfermos, vocês vão expelir demônios, vocês vão ressuscitar mortos. Eu imagino o coração dos discípulos ardendo, pegando fogo, só de imaginar as grandes coisas que Deus faria através deles. E ele continua no verso 9: não os proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre os nossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque é digno o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em quem entrardes, indagai quem neles é digno e ficai ali, até vos retirardes. Não se preocupe com a manutenção de vocês. Não se preocupe com os recursos, com a verba do evangelismo. Não se preocupe com o aluguel do ponto de pregação. Não se preocupe com onde vocês vão morar, como vocês vão pagar o lugar que vocês vão morar. Não se preocupe como vocês vão arranjar comida. Não precisa levar nada mais. Vá com a roupa do corpo, leve pouca coisa. Tudo vai ser providenciado para vocês. Deus vai dar tudo para vocês. A preocupação com vocês é o ministério, é a pregação, é a evangelização. Não se preocupe com mais nada. Todos os preparativos, todos os cuidados serão feitos pelo Pai. Vocês vão chegar e vão saudar, e se receber vocês, vocês vão entrar e vão ficar ali. Mas Jesus sabia que nem tudo seriam flores, que nem tudo seria fácil. Então Jesus, ao mesmo tempo que fala a eles das maravilhas, das coisas que iriam acontecer, Jesus começa também a preparar o seu espírito, seus corações para as lutas e para as dificuldades. Então no verso 13 ele diz assim, verso 12: ao entrardes na casa saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ele a vossa paz, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne a vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Vocês vão fazer maravilhas, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar, vocês vão pregar com o poder do Santo Espírito. Deus vai cuidar de vocês, vocês não precisam se preocupar com a manutenção, com o sustento. Deus vai cuidar de tudo, mas nem tudo vai ser fácil. Eu preciso preparar vocês para as oposições que virão. Nem todo mundo vai querer ouvir vocês, nem todo mundo vai estar preparado para ouvir o que vocês têm a dizer. Em alguns lugares vocês vão bater a porta, vocês serão recebidos, e quando forem recebidos, entrem naquela casa e permaneçam o tempo máximo que puder. Mas em alguns lugares vocês vão bater a porta e as pessoas não vão querer ouvir vocês. Se preparem, nem tudo vai ser fácil. E eu imagino os discípulos, que quem sabe estavam empolgados, animados, felizes, e quando Jesus fala que poderiam haver pessoas que rejeitassem a pregação deles, tudo bem, normal, é de se esperar. Infelizmente sabemos que nem todos aceitam a pregação, nem todos estão dispostos a ouvir, tudo bem. Mas Jesus continua os preparando para as dificuldades.
E aí ele aumenta o tom da gravidade. No verso 16 ele fala assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Verso 17: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Nem tudo vai ser fácil. Vai ter lugar que vocês não serão bem recebidos. Haverá lugar que a sua pregação será rejeitada. As pessoas não vão querer ouvir. Se elas não quiserem te ouvir, o que vocês vão fazer? Vocês vão sair da cidade, vão bater os pés, tirar o pó dos pés daquela cidade, e vocês vão embora. A parte de vocês fizeram. Vocês foram lá, vocês ofereceram, vocês quiseram falar, eles não ouviram. Deus vai julgar quem não quis ouvir. Mas vai ter lugar que, além de não querer ouvirem vocês, eles vão prender vocês, eles vão julgar vocês. E ele continua no verso 18: por minha causa serei levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai quem fala em vós. Aqueles discípulos que estavam animados, imagino eu, empolgados, inflamados, ansiosos, mas ao mesmo tempo na grande expectativa do evangelismo, começam a arrefecer. Aquela vontade de sair logo e pregar começa um pouco a diminuir, pois Jesus começa a elencar uma série de dificuldades. A primeira dificuldade é a oposição. E depois da oposição, Jesus fala da prisão e do julgamento. E os discípulos agora ficam preocupados: mas se nós somos levados diante de autoridade, de grandes governadores, nós somos pessoas simples, como vamos nos defender? O que a gente vai falar? E Jesus fala: não se preocupem, o Espírito Santo de Deus vai colocar a palavra certa na boca de vocês, não se preocupem. Mas os discípulos já estavam preocupados, os discípulos já estavam temerosos. E Jesus pouco a pouco vai aumentando o grau de dificuldade, de perseguição, de oposição e de risco na pregação do evangelho. E Jesus continua: não é só oposição, não é só prisão, vai ter coisa pior. E ele eleva o tom da gravidade. E ele diz assim, verso 21, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser rejeitados, vocês serão presos, vocês serão torturados, e alguns de vocês irão morrer. Eu fico imaginando aqueles discípulos que no início estavam inflamados, empolgados, ansiosos na expectativa das curas, dos milagres, das ressurreições de demônios, obedecendo à sua autoridade. Mas agora, diante da oposição, diante da perseguição, diante da prisão, diante da tortura e diante da morte, toda aquela animação se esvai, toda aquela vontade e desejo de sair logo e pregar a certeza que tudo ia dar certo, agora diminui, e eles ficam temerosos, os seus joelhos começam a tremer, e eles agora parece que talvez não querem mais sair, talvez não vale a pena sair, é arriscado demais. E Jesus, vendo agora o medo deles, o receio deles, Jesus fala no verso 24, o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Quem é mais importante? O professor ou os alunos? O rabi ou os discípulos? Quem é mais importante? Basta ao discípulo, verso 25, ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Quem é mais importante? Quem é mais querido pelo povo? Quem é mais respeitado pelo povo? Eu que sou o mestre ou vocês são os discípulos? Vocês acham que vocês serão melhores tratados do que eu vou ser tratado?
Eles chamaram a mim de Beelzebul, o que acham que vão chamar vocês? Jesus sabia que ele sofreria oposição, Jesus sabia que ele sofreria rejeição, Jesus sabia que um dia ele seria preso, um dia seria julgado, um dia seria torturado e um dia seria morto. E como é que seus discípulos poderiam esperar uma vida mais fácil? Se ele que era o mais importante, se ele que era o Messias, se ele que era o mestre, o Filho de Deus, passaria por toda essa dificuldade. Vocês pensavam que para vocês seria mais fácil? Só é difícil para mim e para vocês é fácil? Para mim é cruz e para vocês são flores? Do jeito que me trataram, vão tratar vocês, ou pior. Se eu que tenho boa fama, se eu que sou quisto pelo povo, bem querido, vou ser tratado assim, como vocês acham que vocês vão ser? E agora os discípulos estavam apavorados, temerosos, receosos, já não queriam sair, já não queriam pregar, tinham medo de falar. Mas Jesus falava aquelas coisas não para colocar medo em seus corações, muito pelo contrário, Jesus queria prepará-los para as dificuldades, mas Jesus já havia elencado as bênçãos, as maravilhas. Deus estaria com eles, Deus colocaria na boca deles a palavra certa, Deus os sustentaria, o poder de Deus seria manifesto através da missão deles. Mas na cabeça dos discípulos só estava o quê? Oposição, perseguição, prisão, tortura e morte. Mas não foi para isso que eu falei para vocês. Não falei para vocês terem medo. Falei para estarem preparados e saberem como agir. Mas não para ter medo. E aí ele diz no verso 26. Portanto não temais. Como assim não ter medo? O Senhor acabou de dizer que o que vão fazer com o Senhor vai fazer pior do que com a gente? Como assim não ter medo? Que palavra é essa? Que em vez de trazer conforto ao coração e alívio, em vez de sossegar a alma, nos traz inquietação, temor. Mas Jesus continua explicando, verso 26, portanto não tenham medo, pois é nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E ele diz assim, o que vos diga às escuras, dizei à plena luz, e o que vos diga aos ouvidos, proclamai aos eirados. Para que vocês acham que eu escolhi vocês? Por que vocês acham que eu chamei vocês para conviverem comigo? Vocês caminham comigo, vocês dormem no mesmo lugar que eu, vocês comem da mesma comida que eu. Vocês escutam eu explicando, eu dando pregação, fazendo uma pregação para o povo, mas depois eu explico as coisas que eu preguei para vocês em particular. Para que vocês acham? Vocês acham que eu estou contando essas coisas para vocês guardarem para vocês? Sabe, vocês acham que o que eu digo às escondidas é para ficar escondido? Não. Eu estou preparando vocês. E o que eu estou dizendo para vocês às escondidas é para vocês dizerem às claras. Mas sabe qual é o problema? Nós somos especialistas em esconder as boas novas. Nós somos expertos em falar de Jesus para quem já conhece Jesus. E nós somos assim. Nós, durante a semana, estudamos a lição. Todo dia, uma página da lição. E a lição vem falando nesse trimestre sobre João, o Evangelho de João, a gente vai aprendendo. E durante o estudo matinal da lição, ou à noite você estuda a lição, sua meditação, você vai tendo insights, e você anota no canto da lição, olha que ideia legal, olha que aprendizado, olha que ideia que eu tive, você anota aquilo dali, e você vem sábado para a igreja. E você fica aguardando o professor recapitular a lição, e quando ele chega naquele ponto da quarta-feira, que você teve um insight, que você teve uma iluminação, você levanta a mão para você falar, olha, eu estive estudando a lição, e eu percebi isso, isso e isso. E as pessoas ficam admiradas, nossa, que legal, a gente não percebeu, e todo mundo parabeniza, você fica feliz, eu dei uma contribuição, e aí você escuta um bom sermão, vem alguém e prega aqui, uma moça canta belamente, você sai satisfeito, que culto maravilhoso, eu pude participar da lição, a pregação me preencheu, o louvor acalmou meu coração, e você volta para casa, e volta feliz, e você fica quieto, você não fala com ninguém de Jesus, você não compartilha o que você aprendeu com ninguém na rua. Segunda-feira você vai para o trabalho, você vai para a faculdade, e lá você não fala nada da igreja, você não fala nada da Bíblia. Você fala das suas preocupações, dos seus afazeres, você fala da inflação, você fala do dólar, mas você não fala de Jesus. Você lê de manhã, vai para o trabalho e fica calado, aguardando o próximo sábado, para poder de novo encontrar seus irmãos que já conhecem Jesus, e bater nas costas deles e falar, que bom, nós conhecemos Jesus. E a gente fica pregando só para a gente, e a gente fica falando só para a gente,
Fala de Jesus para quem já conhece Jesus. E fala da luz para quem já tem a luz. Mas sai daqui às escuras, às escondidas e calado, aguardando o próximo culto. Ai, como é bom. Como é bom falar de Jesus para quem já conhece Jesus. Como é fácil a gente discutir as coisas de Deus para quem já foi tocado pelo Espírito Santo e já tem Jesus no seu coração. Mas no trabalho a gente fala nada. Na faculdade a gente fica quieto. Meu vizinho nem sabe que igreja eu vou. Nem sonha porque que sábado de manhã eu saio arrumado. Mas eu fico ansioso para falar de Jesus para quem já conhece Jesus. E a gente fica assim, pregando para nós mesmos. Não foi por isso que eu chamei vocês, disse Jesus, os discípulos. Eu não chamei vocês para se reunirem comigo, para conviver comigo, para aprender de mim, para ficar entre vocês trocando figurinha. Eu estou chamando vocês para preparar vocês para irem para o mundo. Vocês estão aqui comigo recebendo luz, mas o mundo está em trevas. Vocês precisam ir para o mundo, levar essa luz para brilhar lá fora. É lá fora que a igreja deve estar. Mas nós nos acostumamos a chamar um belo templo como esse de igreja. Mas é apenas um templo. Mas nós chamamos de igreja. Na Bíblia, igreja vem do grego eclesia. Antes do Novo Testamento, a palavra eclesia nunca havia sido usada num termo religioso. Nos escritos gregos antigos de autores seculares, anteriores ao período bíblico do Novo Testamento, a palavra eclesia era sempre utilizada num contexto político. E sabe o que significa eclesia? Quando uma comunidade grega tinha que tomar uma decisão em comunidade, eles passavam na rua chamando as pessoas para fora de suas casas, para se reunirem na praça, para se reunirem na rua, para se reunirem do lado de fora, para tratarem de coisas importantes da comunidade. E esse chamamento, esse chamado, essa convocação, em grego é eclesia. O que é eclesia no grego originalmente? É o vem para a rua. Era um termo político. Vem para a rua. Porque a gente precisa se reunir. E aqui fora, na rua, nós vamos tratar de coisas importantes. E no Antigo Testamento, o ajuntamento do povo de Deus é chamado de assembleia. No Novo Testamento, no grego, os autores usaram a palavra eclesia. Reunião de um grupo na rua para tratar de coisas importantes. É a igreja. Essas paredes não são a igreja de Deus. Aqui é um templo dedicado a Deus. Mas a igreja é o povo de Deus reunido na rua para falar de coisas importantes. Aqui é um lugar de encontro. Aqui é um lugar para sermos abastecidos espiritualmente, preenchidos, sermos alimentados, sermos capacitados. Mas a missão desta igreja não se cumpre dentro do templo, se cumpre lá fora, pregando, chamando as pessoas para saber mais de Jesus. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo. Medo da oposição, medo da zombaria, da chacota, da rejeição, da perseguição. E num tempo não muito longe da prisão, da tortura e para alguns até a morte. Há lugares no mundo que isso ocorre com os cristãos, mas não aqui. Mas um dia chegará aqui. E aí a gente fica às escondidas, falando de Jesus para quem já é discípulo. Mas ninguém quer se tornar um apóstolo. Sair e pregar. Mas Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não tenham medo. Eu estou falando dos perigos para vocês, não é para colocar medo no coração de vocês, é para preparar vocês. Mas não precisam ter medo. Mas parecia que cada vez Jesus repetia as palavras, não tenha medo. Cada vez Jesus elencava e aumentava a gravidade das perseguições e oposição, o medo aumentava. E parece que o efeito era contrário. Em vez deles se acalmarem e confiarem em Cristo, o medo aumentava e o temor crescia dentro deles. Jesus continuava repetindo: não tenham medo. E ele diz, no verso 28, não tenham medo. Não temais o que mata o corpo e não pode matar a
alma. Preste atenção. Tudo isso que eu estou dizendo a vocês, Jesus conversando com os discípulos, são coisas físicas, são coisas terrenas, são coisas temporais. Vocês podem ter oposição, vocês podem ter perseguição, vocês podem ter prisão, vocês podem ter tortura e morte, mas preste atenção, nada disso afeta a salvação de vocês. Tudo isso é no corpo, é na carne, é nesse tempo presente. Mas a vida por vir, a vida eterna com Deus, essas dificuldades não irão atrapalhar de vocês. A prisão, a tortura, a morte não tira a salvação de vocês. Por pior que esse mundo possa fazer contra vocês, eles não podem tirar a salvação de vocês, amém? Não tenham medo. Esse mundo não pode tirar a salvação de vocês. Por pior que sejam as maldades que venham fazer, eles não vão tirar vocês do céu. Mas os discípulos continuavam com medo. E Jesus já havia, obviamente, percebido que quanto mais ele aumentava a gravidade das dificuldades, maior o medo crescia em seus corações. Porque nós somos assim. É natural do ser humano, é comum, é óbvio. Quanto mais mal pode me fazer, mais medo eu vou ter. Olha, eu posso ter medo de barata, mas eu vou ter mais medo de escorpião. Eu posso ter medo de cachorro, mas mais medo vou ter de um leão. Quanto mais mal pode me fazer, mais medo eu vou ter. Então, enquanto Jesus elencava as maldades que poderiam fazer com ele, e quanto maior a maldade que Jesus elencava, maior o medo dentro deles crescia. E por mais que Jesus dizia para eles, não precisam ter medo, o medo continuava. Pois esse é o raciocínio humano. Quanto mais mal pode me fazer, mais medo eu vou ter. Então Jesus, ele diz o seguinte, eu vou seguir o fluxo de vocês. Se essa é a linha de raciocínio de vocês, quanto mais mal pode me fazer, mais medo eu devo ter, então eu vou seguir até as últimas consequências desse raciocínio, e vou mostrar para vocês, de quem vocês devem ter medo, porque essas coisas que estou dizendo para vocês, não é para ter medo, mas vocês querem ter medo, então eu vou dar razão para vocês, um motivo para vocês terem medo. Querem ter medo? E ele diz então, no meio do verso 28, temei, agora é para ter medo. Antes não era para ter medo, mas agora é para ter medo. Se quem mais mal pode lhe fazer, mais medo você vai ter, então tenha medo, sabe de quem? Tenha medo antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Querem ter medo? Então eu vou dizer, de quem é que vocês têm que ter medo? Tenho medo daquele que pode fazer vocês perecer no inferno, alma e corpo. E de quem Jesus falava? De quem? De Deus. Querem ter medo? Quanto mais mal pode lhe fazer, mais medo vão ter? Então tenham medo. Sabe de quem? De Deus. Ninguém em todo o universo pode fazer mais mal a vocês do que Deus. Porque qualquer coisa que qualquer criatura faça com vocês, não tira a vida eterna de vocês, não lhes impede de entrar no céu. Mas sabe quem pode fechar a porta do céu? Sabe quem pode tirar você da vida eterna? Deus. Então, se é para ter medo, tenham medo de Deus. Eu imagino se o sermão terminasse aqui, o retorno para casa não seria agradável. Se o sermão terminasse aqui, não seria um dia feliz, seria um dia triste. Que mensagem dura essa, pastor? Vou sair com medo de Deus da igreja? É o que Jesus está dizendo. Tenham medo de Deus. É Ele quem mais mal pode lhe fazer. Agora os discípulos estavam completamente aterrados, desconsolados, temerosos. O resto de coragem que havia esvaiu-se deles, e só sobrava agora medo, temor, pavor. É o que a Bíblia diz. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 31, fala assim: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E os discípulos agora estavam completamente desolados, ainda assimilando, tentando digerir as palavras de Jesus. Jesus se volta para eles no verso 29 e diz assim:
Não se vendem 2 pardais por um ases? Os discípulos agora estavam introspectivos, tentando digerir as palavras de Cristo para ter medo de Deus. Como assim? O mundo faz mal, mas Deus pode fazer pior e agora eu tenho que ter medo de Deus? E quando os discípulos tentavam entender o que Jesus estava dizendo, Jesus perguntou assim: ei, vem cá, ei, quanto custa 2 passarinhos? Esses passarinhos, pardais, quanto custa 2 pardais? Não custam ases, é uma pequena moeda de valor. Com uma pequena moeda de pequeno valor, você compra 2 passarinhos. É tão sem importância animal, que você não consegue nem comprar um. Você compra de par, de tão barato que é. Qual é o valor de um pardal? E eu pergunto para vocês, qual é o valor de um pardal? Quem já foi convidado para ir numa casa onde alguém queria pardal? Rapaz, vai lá em casa, tem um pardalzinho lindo, ele canta aqui, uma beleza. Já foi convidado? Eu nunca fui. Quando o menino montava arapuca, que hoje as crianças não fazem isso, né? Não se pode, mas quando montava uma arapuca, e você botava lá um milhinho, uma frutinha e arapuca feita de palito de picolé, e aí a arapuca caía, pegava o passarinho e você ia lá, e se fosse um pardal, o que você fazia com o pardal? Você voltava para casa feliz com o pardal ou você soltava o pardal? Ninguém dá valor a pardal. Ninguém cria pardal, ninguém quer pardal. Pardal é uma praga urbana. Desde a época de Cristo era tão barato que com a moedinha você comprava 2. Dava nem para comprar um, porque não tinha meia moeda. Quanto custa um pardalzinho desse que vocês não se importam? E os discípulos ainda pensando no ter medo de Deus. E parece que Jesus mudou de assunto, mas ele não mudou de assunto. E eles estavam o quê? Pardal? Moeda? O que o senhor está falando, Jesus? A gente está tentando aqui entender ainda ter medo de Deus. Quanto custa? Eles não respondem, o próprio Jesus responde: uma moeda. E nenhum deles cai em terra sem consentimento do vosso Pai. Esse animalzinho sem importância, que vocês desprezam, que vocês não dão valor nenhum, que se vende tão barato, quando se consegue vender, nada acontece com um passarinho desse, sem Deus deixar. Deus está prestando atenção nas vidas mais insignificantes aos olhos humanos, mais insignificantes dessa terra. Deus está cuidando, Deus está atento, Deus está preservando. Verso 30, ele fala assim: e quanto a vós outros? Até os cabelos da cabeça estão o quê? Contados. Esse animal, esse pardal insignificante para você, sem valor, para Deus tem valor imenso. Deus cuida de cada pardalzinho sobre a face da terra. E sobre vocês? O que você sabe sobre você? Você acha que você se conhece bem? Você acha que você se conhece melhor? Conhece a você mesmo, melhor do que qualquer outra pessoa conhece você? Então deixa eu fazer uma pergunta, Jesus e os discípulos. Vocês se conhecem bem? Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Tirando o pastor Breno. Quantos fios tem na sua cabeça? O que eu sei é que hoje eu tenho menos do que ontem. Isso eu tenho certeza. Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Não, Senhor. Os discípulos devem ter respondido: pois bem, Deus sabe. Deus sabe coisas de você que nem mesmo você sabe sobre você. Você acha que você conhece a profundidade da sua alma, do seu coração, que você conhece o seu eu verdadeiro, que você sabe tudo sobre você mesmo? Presta atenção, você não conhece. Deus sabe muito mais coisas sobre você do que você. Esse Deus sabe mais de você do que você mesmo. E aí Jesus continua o pensamento dele no verso 31 e ele fala assim: portanto não temais, bem mais valeis vós do que muitos pardais. É por isso que eu estou dizendo para vocês: não tenham medo. Esse mundo pode fazer muita coisa contra vocês. Esse mundo pode fazer muita maldade contra vocês. Mas nada que esse mundo possa fazer contra vocês afeta a vida espiritual de vocês e interfere na salvação de vocês.
Mas eu estou dizendo isso para vocês, vocês continuam com medo. E eu estou dizendo para vocês, não tenham medo, pregue a palavra. Saiam, evangelizam, façam milagres, expulsem demônios, curem enfermos, ressuscitem mortos. Mas a mente de vocês só fica com medo da perseguição. E se não quiserem me ouvir, e se alguém ficar ofendido, e se alguém não ficar mais meu amigo, e se eu vou virar motivo de chacota no trabalho, e se na escola vão rir de mim, me chamam de crentão. Não fique preocupado com essas coisas. Eu sei, é ruim, é sofrimento, mas preste atenção, eu sofri por vocês. Eu fui perseguido, eu fui preso, eu fui torturado, eu fui morto. E eu fiz isso tudo para a salvação de vocês. E se eu, disse Jesus a mim e a você, que sou filho de Deus, sofri isso tudo, vocês acham que vocês seriam diferentes? Eu chamo vocês para carregar a cruz. Quem quer vir após mim, nega a si mesmo. Tome a tua cruz. Cruz é sofrimento. Mas vivemos num tempo que o evangelho é pregado como se fosse um mar de rosas. Venha para Cristo e tudo resolve. Venha para Jesus e tudo fica fácil. E as pessoas vêm para a igreja, se batizam, saem do tanque e os problemas continuam. E elas falam, cadê a solução? Porque me disseram que tudo ia ficar fácil. Meu caro irmão, minha cara irmã, eu digo para você, não fica, e você sabe disso. É depois que você aceita Jesus que a perseguição, que a tribulação aumenta, porque agora é uma guerra entre o bem e o mal, não é contra a carne, é contra potestades do mal. Existe um grande conflito, militando, guerreando, tentando de tirar do céu. E a vida não fica mais fácil. São lutas, são perseguições. Mas Jesus diz o quê? Não tenham medo. Vocês serão minhas testemunhas. Milagres vão acontecer através de vocês. Deus vai sustentar vocês. Deus vai colocar a palavra certa na boca de vocês. Não tenham medo. O que eu digo para vocês, o que vocês estão aprendendo na igreja, é para sair lá para fora, é para pregar, é para evangelizar, é para contar. Chega de falar de Cristo para quem já conhece a Cristo. Chega de discípulo pregar para discípulo. Tem muitas ovelhas de Israel perdidas por aí, aguardando eu e você nos tornarmos apóstolos, enviados de Deus para levar o seu evangelho. Perseguição vai haver, oposição. Pode ser que seu grupo de amigos não te receba mais bem. Pode ser que dentro da sua própria casa você seja perseguido. Pode ser que dentro do seu próprio lar tenha oposição. É triste, mas vai acontecer com alguns. Mas Jesus disse, não tenha medo. O ser mais poderoso do universo, o Criador de tudo, o único que pode te tirar do céu, sabe de uma coisa? É quem mais te ama, é quem mais te conhece, e é quem mais quer o seu bem. Sabe quem quer você mais no céu? É aquele que pode te colocar ou tirar do céu, Deus. Portanto, não tenham medo. Pregue a palavra. Há tempo e há fora de tempo. Quando for oportuno e quando não for oportuno. Quando for conveniente e quando não for conveniente. Quando for fácil e não for proibido. Mas quando também for proibido e tiver que encarar, quem sabe prisão e morte, pregue a palavra. Vocês vão ver o poder de Deus agindo através de vocês, maravilhas, milagres dos textos bíblicos acontecendo visivelmente pelo poder de Deus. Mas Senhor, não sei o que falar, eu não sei dizer direito, eu não sei pregar, não sei explicar. O Espírito Santo vai colocar na sua boca o que vai ser dito. Mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho recurso para pregar e eu queria fazer um trabalho. Deus vai enviar os recursos e maravilhas vão acontecer. Portanto, não tenham medo. Que a Igreja Central de Valadares seja conhecida não só por seus belos programas, que eu sei que aqui há. Que a Igreja Central de Valadares seja conhecida não só pelas belas mensagens que aqui há, mas que a Igreja Central de Valadares possa ser conhecida como uma igreja que está na rua, nos lares, nos bairros, nas casas, pregando o Evangelho de Deus, sem medo.
Uma igreja que fala de Jesus, só não dentro dessas 4 paredes, mas uma igreja que fala de Jesus em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Uma igreja que é luz em um mundo de trevas. E que essa igreja possa incomodar o inferno e abreviar a volta de Cristo Jesus. Amém? Por isso convido você a cantar um hino. Não há o que temer. Vamos ficar de pé. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
minha mão, eu serei fiel. Oremos. Grandioso Deus, Criador e mantenedor dos céus e da terra. Quantas vezes ao passearmos pelas páginas da Bíblia nós vemos histórias tão maravilhosas, manifestação do teu poder. Milagres que pareciam que aconteciam dia a dia. E nasce em nós uma vontade de sermos instrumentos do Senhor, de vermos esses mesmos milagres acontecendo no meio do teu povo hoje. Mas ao mesmo tempo nos bate um medo, Senhor, um medo num mundo tão moderno, num mundo onde o ateísmo, Senhor, reina. Temos medo às vezes de virar motivo de chacota. E às vezes temos vontade de pregar, de contar, mas o medo da rejeição, da oposição, da perseguição parece que é maior. E ficamos acanhados e circunscritos às paredes da igreja. Lemos sobre Ti em nossos lares, em nossos cultos pessoais, devocionais. Somos impactados pelo poder da Tua palavra. Ficamos ansiosos em compartilhar, mas nós só compartilhamos entre a gente. E acabamos falando do Senhor para quem já conhece o Senhor. Mas isso não é suficiente. Se a igreja só viver para si, falando para dentro de si e não pregar o Evangelho, se esse Evangelho não for espalhado pelo mundo, se as boas novas não alcançarem os quatro cantos desse mundo, se todos não tiverem a oportunidade de decidir o seu lado, mas como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? O Senhor nessa manhã chama a tua igreja para ser mais do que discípulos, seguidores. O Senhor chama a tua igreja para ser apóstolos, enviados, comissionados a pregar as verdades, quer seja conveniente, quer seja inconveniente, quer seja tempo oportuno, quer não sejam, com sabedoria, com prudência, sim, com estratégias, mas sem retroceder, sem temer. Perigos haverá, ó Deus, muitos irão rejeitar, zombar, criticar, perseguir, alguns vão tentar nos ferir, e haverá o tempo em que em nosso país e em todo o mundo será proibido, seremos presos, julgados, alguns torturados e quem sabe alguns outros mortos. Mas esse mundo não pode tirar nosso nome do livro da vida. Satanás não pode nos impedir. Ele pode tentar nos colocar medo, mas a tua palavra nesta manhã nos diz: não tenham medo, porque o ser mais poderoso do universo, o único que é criador, é aquele que tem a caneta, que pode riscar ou colocar o nome de alguém no livro de chamada do céu. Ele conhece a cada um de nós. Ele se importa com as criaturas que aos nossos olhos parecem ser insignificantes, e para elas Ele dá valor, e muito, muito mais Ele dá para cada um de nós. Tu sabes coisas sobre nós, ó Deus, que nós nem mesmo sabemos. Tu nos conheces por inteiro, com as nossas virtudes e com nossos defeitos, com as nossas qualidades e com as nossas promessas quebradas, com os nossos talentos e com nossas cicatrizes, sentimento de culpa, de erros cometidos ao longo da vida. O Senhor sabe de tudo, e ainda assim, o Senhor nos ama. Ama a tal ponto que enviou teu Filho para viver, para ser rejeitado, para sofrer oposição, para ser perseguido, preso, torturado e morto, porque o Senhor nos ama, e o Senhor promete estar conosco todos os dias, até o fim dos séculos. Tire de nós esse medo, arranque do peito essa covardia,
essa apatia, esse comodismo, essa autossatisfação de conhecer a Cristo só para si. Não. Pois quando bebemos da fonte da água da vida, nasce em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa fonte tem que transbordar e atingir as pessoas ao nosso redor. Que o nosso falar, que o nosso comer, que o nosso respirar seja Jesus Cristo. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Que o assunto que nos traga maior alegria, que nos traga mais vontade de compartilhar, que não dá para se calar, seja do poder salvífico de Cristo Jesus. E que essa igreja seja conhecida, não pelo que ela faz aqui nessas 4 paredes, mas pelo que ela faz lá fora, impactando o mundo, arrancando almas do inferno e agregando para o teu exército, e apressando a volta de Cristo Jesus. Dá-nos a tua paz, que possamos voltar confortados para nossos lares e animados a pregar. É o que nós oramos, do nome de Jesus. Amém.